Raizen tem prejuízo recorde de 15,6 bi. Mas cuidado, pessoal, não foi tão ruim assim. Fala, pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo para falar sobre o resultado da Raizen e vamos entender quais são as perspectivas, né, Gabriel? O que aconteceu de fato? Exatamente. E, pessoal, vou falar aqui de novo. Quem olha lucro líquido em empresa de commodity como Raizen é burro, tá? Não se olha lucro líquido. A Vale deu prejuízo de 3,8 bilhões, um monte de gente desesperado. Não, gente, olha direito, olha os fatores não recorrentes. Na Raizen teve impairment, na Vale teve Brumadinho. Então, estuda, analisa, lê as coisas, tá? E vamos lá. Então, pessoal, ali teve uma alavancagem alta e nós vamos conversar com vocês sobre o resultado da Raizen e mostrar que, assim, tem pontos bons, tem pontos ruins, mas a Raizen tá dado que tá ruim. Mas dentro ruim, o resultado da Raizen foi bom. Pelo que pintou na última semana, né, Gabriel? Todo mundo reduzindo para inadimplência e tudo mais. Pareceu que o resultado ia vir uma bomba gigantesca. Exatamente. E assim, veio horrível, tá ruim, o operacional tá péssimo, a empresa tá queimando caixa, a dívida tá aumentando, mas não veio essa bomba gigantesca. A gente não tá falando que o ativo que mudou alguma coisa, tá, pessoal? Ainda tá horrível, a gente acredita ainda que tá caro, mas não veio a bomba que falaram. Mas, Gabriel, eu queria chamar a atenção pro pessoal, depois, pessoal, abre o release mesmo, vai na página 22. O que tem lá, Gabriel? Então, gente, tem que ler as coisas e falar assim, olha, anexo 13º, tá? Incerteza significativa relacionada à continuidade operacional. A própria empresa está abrindo uma nota explicativa aqui para falar que o negócio está feio e que há possibilidade de RJ. Mas eu convido cada um ler aí a nota e tirar suas próprias conclusões. Mas, pessoal, quando a gente passa aqui para o resultado em si da Raizen, a dívida passou de 53 do TRI anterior para 55, foi um aumento de 2 bilhões. A gente vai explicar para vocês que não foi só 2 bilhões, foi pior que isso. Então a gente teve esse prejuízo de 15,6, mas a gente teve um efeito ali, um impairment de 11 bi, que é não caixa, e devido ali essas reversões de notas de crédito, acabou que a companhia tem que jogar esses não recorrentes, tá bom? E aí nós tivemos uma receita líquida de 60 bi, vale ressaltar, é uma das maiores empresas do nosso país, com as maiores receitas e tudo mais. Aqui o que tá pesando é açúcar, etanol, preço de commodity, não tem o que fazer, mas o resultado do combustível tá bem forte. Mas vamos lá. E aqui, pessoal, quando a gente passa para etanol, açúcar e bioenergia, nós vemos aqui que nos 9 meses da safra 24-25, comparado a essa de 25-26, teve uma queda de 30%, tá? 28%, isso porque o açúcar tá $14, o etanol também, a dinâmica tá horrível, então não tem como o resultado disso aqui vir bom num momento como esse, macro, né, Gabriel? Então, assim, a gente tem que olhar mais para o futuro, mas o que está pesando aqui na Raizen também é a dívida, né, Gabriel? Então... Exatamente. E aí, pessoal, quando a gente vai olhando ali as outras empresas, a Raizen deixa a desejar sim no operacional. Os custos são maiores, a dívida está pesando e tudo mais, mas o macro, igual o Antônio trouxe, está jogando para trás, e isso, quando a gente olha um horizonte de médio prazo, está mais pressionado para baixo do que para cima. Então é isso também, o horizonte não está ajudando a Raizen ali. E aí, pessoal, quando a gente passa para o outro pedaço da Raizen, que é a distribuição de combustível, vamos tratar aqui com muitas aspas, como se fosse uma Vibra, tá? Que não é, mas é o mesmo ali segmento. A gente tem, pessoal, um volume de venda subindo 12%. A gente pega ali, no total, foram 6, quando a gente pega o ciclo Otto, diesel e aviação. E aí, gente, vamos pegar o EBITDA ajustado aqui. Gente, no terceiro TRI de 24 e 25, quando a gente pega ali no terceiro TRI de 25 e 26, subiu 50%. E quando a gente pega nos 9 meses, igual o Antônio trouxe ali do açúcar, subiu 30%. Então o açúcar tirou 30%, não é proporcional, mas aqui cresceu 30%. Então, assim, o que até a gente vai trazer aqui para vocês, qual que é a proposta deles? Justamente fazer uma divisão aqui do segmento para você pegar o que tá bom e jogar o que tá ruim. Mas aí nós vamos conversar aqui que a gente já até separou para vocês. Mas o que a gente quer tratar aqui, gente, é o seguinte: parte da Raizen tá ruim e outra parte tá boa, não tem problema aqui. Se a Raizen fosse só distribuição de combustível, o resultado seria excepcional. E aqui, pessoal, vamos falar da alavancagem da dívida que subiu, mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, não custa nada e você não perde os próximos vídeos. Pessoal, o que a gente viu aqui, ó, no terceiro TRI de 24 e 25, a dívida estava ali na casa de 38 bilhões de reais com alavancagem de 3. Ela já vinha de uma dívida um pouco menor, tá? 2,6.
E hoje ela chegou ali em 55 bilhões a dívida líquida, com alavancagem de 5,3, que muitos analistas de mercado, isso aqui não é a gente que está falando, mas dizem que é impagável. Então, precisa de colocar capital aqui na companhia. E o que mais chama atenção é justamente o pagamento de juros. Pessoal, a gente tem uma dívida que está crescente, tá? Então a gente não está vendo esses 7 bilhões de reais de juros, não é sobre os 55, tem uma dívida que está crescente, esse valor aqui tende a aumentar. Então, vamos combinar? São 600 milhões por mês de juros, a companhia não consegue pagar isso, né, Gabriel? Exatamente. E aí, gente, quando você coloca os juros em cima de 55, aí vocês fazem suas contas ali, fica muito maior, e é isso que está pesando o curto prazo da Raizen, e o tempo joga contra. Quanto mais demora, pior vai ficando, tá? E aí aqui é uma bola de neve infinita devido aos investimentos ali no etanol de segunda geração, que ainda não trouxe retorno e ninguém sabe se vai trazer, né? E aqui, pessoal, a gente quer trazer para vocês... Esse acho que é a parte mais importante, né, Antônio? Fluxo de caixa livre para o acionista, tá? Esquece o lucro líquido que deu e tudo mais. A gente consegue observar que deu um fluxo de caixa livre para o acionista de 1 bilhão negativo. Porém, tiveram aqui vendas de ativo na ordem de 2 bilhões positivo. Então, a gente vê que se eles não tivessem feito essa venda, o rombo aqui seria de 3 bilhões no trimestre, ou seja, é 1 bilhão por mês para trás, né, Gabriel? Então, é uma corrida contra o tempo aqui na Raizen. É como, pessoal, é como se você pegasse esses 2 bilhões em ativos, jogasse fora e ainda queimou o caixa, tá? É isso que a gente fala, que mesmo com venda de ativos, não resolve o problema da Raizen. E o impairment, ele acabou pesando bastante, tá? Esse impairment, ele pode ser revisto depois, revertido de 11 bilhões, mas hoje, se você olhar no resultado da Raizen, você vai ver que o patrimônio líquido da companhia é negativo, ou seja, a empresa não tem patrimônio. Se ela vender tudo hoje, ela não paga tudo que ela precisa. E aí, morre por terra, né, Gabriel? A turma que entra nos sites e fica vendo PVP. Ixi. Agora, quanto que vai ser o PVP disso aqui? Então, gente, não olhe, não analise PVP, principalmente por esses sites que você vai entrar buscando. Mas, pessoal, tem muita gente que fala do PVP, né? A gente gosta até de brincar. Agora, então, que o PVP é negativo, e aí é uma delícia, né? Porque abaixo de 1 é uma maravilha. Agora então, negativo, então, nossa, aí é de graça o negócio. Mas vamos lá. Brincadeira, tá, pessoal? Normalmente a gente nem olha PVP. Quem fica olhando PVP tem que tomar muito cuidado. Ficar olhando PVP de algumas empresas é um negócio meio ridículo, mas tudo bem. Vamos passar aí? Então, pessoal, quando a gente tem aqui... primeiro eu queria fazer um disclaimer aqui. Gente, esse impairment, se ele vier ali a reverter isso, então, por exemplo, a Raizen soltar um resultado com 11 bilhões a mais de lucro líquido, cuidado, gente, do mesmo jeito que agora não é caixa, não é que vai ser um lucro de 11 bilhões que entrou no caixa da empresa, não. Muito cuidado com isso. Mas vamos trazer ali, Antônio, quais são as propostas que está na mesa para solucionar esse grande problema? Será que a Raizen vai virar uma Oi? Exatamente. Será que vai quebrar? Será que vai ter RJ? O que vai ter? E tudo tem um Esteves no meio, né, pessoal? Tudo tem um Esteves. Mas vamos lá, pessoal. O que o pessoal do BTG está colocando é uma proposta de private equity ali de alguns fundos do BTG que ficariam com participação relevante na Raizen Combustíveis, que é a parte que está boa. E os credores converteriam cerca de 18% dos créditos contra a Raizen, não é isso, Gabriel? Exatamente. E a proposta é uma reorganização societária em diversas etapas, tá? Então eles iam fazer ali um pacote de capitalização de mais de 30 bilhões, que deixaria a Raizen Energia com uma alavancagem de 1,5 vezes EBITDA, e que é ao final do processo, que é a Raizen problemática ali de açúcar e etanol. E aí a Raizen Combustível teria um re-IPO, renasceria alavancado em 3 vezes. Então o que eles vão fazer, gente? Pegar a maior parte da dívida e jogar na Raizen Combustível, que é o negócio que está rodando bem, tá? E aqui, pessoal, o que a gente vê é que o plano seria um aumento de capital, né, supostamente, de 3 bilhões, mas repare bem, a Shell 1,5 bilhão, a Cosan 1 bi, e o Ometo na pessoa física 500 milhões. Mas, gente, a Raizen hoje é 44% Shell, 44% Cosan. Tudo bem, os 300 milhões, que é mais ou menos os 10%, vai sobrar para você que é acionista, ainda vai ter que colocar dinheiro na empresa. Mas, aqui o BTG está chegando na Cosan, supostamente, e falando, a Cosan vai botar 1 bi só. Se você quiser, Almeida, você põe da sua física aí 500 milhões, não é isso, Gabriel? Exatamente. Então, pessoal, a Shell iria aumentar a participação, pessoa física, se participar, participou, se não participar, 300 milhões não vai mudar nada. E, gente, vamos ser sinceros, 3 bilhões vai ser com Ometo, sem Ometo, com Cosan, sem Cosan, com Shell, sem Shell, 3 bilhões não resolve nada, tá? Até o UBS a gente já fez um outro vídeo falando que vai precisar
de 20 a 25 bilhões, e hoje já estimo uns 30 bilhões, porque só se você corrigir do relatório ali do BS, vai chegar nessa cifra, tá? Então, e aí tem mais. Nesse aumento de capital, os credores converteriam algo de 25% da dívida, tá? Um número que poderia baixar para 18% no final de todas as etapas do processo. Então, tornando-se temporariamente os acionistas da empresa. Então, pessoal, ali quem tem CRA, debênture da Raizen, o que vai acontecer? Você vai pegar, aí tem que rodar uma assembleia, isso aqui não está nada pronto ainda, mas você vai pegar, você vai converter o seu valor na debênture, vai virar acionista da Raizen, e aí depois eles vão fazer um follow-on, né? Um follow-on novamente, para quê? Para esses credores conseguir pegar o dinheiro e vender ali a sua participação na companhia. Então, o que a gente queria trazer para vocês é um pouco do resultado da Raizen, mostrar que de toda essa bomba que parecia que ia vir, veio horrível, mas não foi, a tanto que a ação caiu 13% hoje está caindo mais uns 5%, mas o fim do dia é o seguinte, gente, a ação da Raizen está 60 centavos, pode cair quase 90%? Pode, mas o que a gente tem que olhar aqui na Raizen é qual que é o futuro, quanto que eles vão precisar de capital, o que eles vão fazer. E eu convido vocês, de novo, entra na do release, vai na página 22 e lê sobre incerteza significativa relacionada à continuidade operacional antes de você comprar a empresa, tá? Então, assim, não tô falando para comprar, mas tem uns loucos que quer comprar, mas lê antes e não vai comprando só porque tá 60 centavos achando que você vai ganhar, né, Gabriel? Exatamente. E aí, pessoal, vou fazer um outro adendo aqui no do Antônio, que é o seguinte, muito cuidado você aí que fica comprando crédito privado para ganhar quirelinha acima de PCA+, ou acima de CDI, porque você pode se enfiar numa trolha dessa. A Raizen tava IPCA mais 20, aí você comprou IPCA mais 20, colocou 1 milhão lá. Hoje, se você tentar vender, tá 20% do valor de face, você vai pegar 200 mil, ou seja, você perdeu 80, você não ganhou IPCA mais 20. Então, muito cuidado que empresa ali, quanto maior é o percentual que tá te dando na renda fixa, pode ter certeza, maior é o risco. Não existe dinheiro de graça no mercado, muito cuidado, pessoal. E tem uma máxima que diz assim, Gabriel, a renda fixa não te deixa rico, mas ela te deixa pobre. Exatamente. Mas acho que é isso aí, né, Antônio? Pessoal, deixa o like aí, que não cai a mão de ninguém, se inscreve no canal e vou convidar vocês toda terça e domingo às 19 horas, pregão antibesta aqui na LFX Invest. Valeu, pessoal! Valeu!